Estamos aqui com o General Paulo Roberto Shoa, que é o Secretário Nacional Antidrogas, para esclarecermos algumas dúvidas sobre a situação de drogas no nosso país. Nos conte um pouco sobre o problema de drogas no Brasil. Arthur e Lara, o problema de drogas no Brasil é mais ou menos como o problema das drogas no mundo. E o problema das drogas no mundo começou quando praticamente surgiu o ser humano. Né? Aqui no Brasil, antes mesmo do descobrimento, né, os nossos índios já utilizavam algumas plantas, algumas coisas que também têm um efeito de drogas. Né? E mais tarde, com a expansão do território brasileiro, que os portugueses nos legaram um território enorme, mas que faz fronteira com os principais países produtores de drogas do mundo. Então nós temos os três maiores produtores de cocaína, que são Bolívia, Peru e Colômbia, e temos o Paraguai, que é um dos maiores produtores de maconha do mundo. Então só aí estão 7.800 quilômetros de fronteira com os maiores países produtores do mundo. Obviamente, o Brasil, que era um país de trânsito de drogas, que as drogas atravessavam pelo território brasileiro para sair pelo litoral, para a droga ir para a Europa, para os Estados Unidos, obviamente começou a ficar no meio do caminho a droga para ser consumida. Então o Brasil hoje também é um consumidor de drogas, não dos maiores do mundo, mas é um país consumidor, além de ser um país de trânsito. Nós só não temos mesmo a caracterização de país produtor, mas de país consumidor e país de trânsito, com certeza. E entre qual faixa etária é o maior consumo de drogas? Olha, a maior faixa etária, a principal faixa etária está na juventude, né? Aí dos 18 a 24 anos, né? E varia muito com o tipo de droga, né? Mas são os nossos jovens, e principalmente nessa faixa de 18 a 24 anos. Que métodos podem ser usados para o tratamento do dependente químico? Olha, métodos para tratamento de dependente químico, para a gente falar de uma forma sucinta e bem objetiva, eu diria para você que, e os nossos especialistas, né, sempre dizem isso, nós temos os métodos tradicionais, né, onde entra a área médica, né, entra a área da psiquiatria, a área da psicologia, né, e entra aquela área psicossocial, né, em que até mesmo entra a religião também. Então, os métodos são muito variados. Agora, o que precisa, e o Brasil está trabalhando, na categorização desses tratamentos, das entidades que trabalham cada uma da sua maneira, mas sob a orientação do conhecimento, sob a orientação do governo federal. Então, os métodos são bem variados, para atender a pergunta de vocês, mas não fogem disso. Na área psicossocial e na área chamada área médica. Qual é o principal motivo que leva os jovens à dependência química? Olha, para dizer qual o principal motivo que leva o jovem à dependência química, nós temos, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa muito importante feita pela Senad e que abrange uma faixa, um universo da nossa juventude também muito importante, que são os nossos estudantes, né, de nível fundamental e médio, no Brasil inteiro, principais capitais, e que nos mostra um índice de consumo que nos preocupa, não é dos maiores do mundo, mas nos preocupa. Mas quando vocês perguntam qual o motivo que leva, nós podemos ir buscar não só no berço, na família, né, onde talvez a pouca informação ou a falta de participação dos pais e dos amigos, dos familiares, e em prosseguimento a escola, né, também a falta de conhecimento e tal, abre as portas, né, para que os nossos jovens possam ingressar no mundo das drogas, na medida em que as drogas são apresentadas com um charme, né, são apresentadas como uma oportunidade para uma coisa boa, e a falta de informação muitas vezes leva o jovem a fazer essa tentativa. E depois da tentativa vem o grave risco, né, de transformar esse uso num uso que vai prejudicar a sua vida.
E qual a droga mais consumida entre os jovens e por quê? Olha, quando você pergunta, Lara, qual a droga mais consumida entre os jovens, a gente precisava, para dar uma resposta mais precisa, esclarecer que existem dois tipos principais de drogas no mundo: as chamadas drogas lícitas e as drogas ilícitas. É fácil entender quais são as ilícitas, são aquelas que nós sabemos que são terminantemente proibidas por lei e tudo mais, como é o caso da cocaína, é o caso da maconha, né? E existem as drogas lícitas. E nessas drogas lícitas, o universo é muito grande também. A principal delas é o álcool, né, que é uma droga lícita, mas usada de forma indevida, de forma abusiva, causa imensos prejuízos, né? E outras drogas lícitas também, que é o caso dos solventes, é o caso dos medicamentos, né? Então, quando você pergunta qual a droga mais consumida pelos jovens, e se nós quisermos englobar tanto as lícitas quanto as ilícitas no mesmo pacote, eu diria que a droga mais consumida é o álcool. E isso não é uma opinião minha, isso é uma conclusão da pesquisa que eu me referi ainda há pouco, né, em que mostra o consumo do álcool para a nossa juventude como o primeiro consumo de todas as drogas é o álcool, e que dizem, inclusive, que é aquele que abre as portas, né, para outras drogas. Mas o fato é que é a droga mais consumida é o álcool. Que medidas o senhor acredita que o Brasil deve tomar para diminuir o consumo de drogas entre os jovens? Olha, são medidas que a Secretaria Nacional Antidrogas, inclusive, está colocando em prática, e são medidas que têm a finalidade de esclarecer, de informar e de capacitar pessoas, capacitar lideranças, porque nós estamos convencidos que o trabalho junto ao jovem para que ele não use drogas tem que ser realizado lá onde ele mora, lá onde ele estuda, lá onde ele reside, né, onde ele trabalha, onde ele namora, né, e onde ele se droga. Então é lá na comunidade, onde tem as pessoas que gostam dele, as pessoas que conhecem ele e as pessoas que ele acredita. Mas para que essas pessoas estejam preparadas para ajudá-lo, essas pessoas têm que ser capacitadas. Essas pessoas têm que falar uma mesma linguagem. Essas pessoas têm que se unir, têm que se mobilizar. Daí a grande responsabilidade das escolas terem professores capacitados, das prefeituras terem conselheiros capacitados, e a Senad está capacitando a Senad está capacitando educadores no Brasil inteiro. Já estamos chegando a 25 mil educadores, 5 mil ano passado, 20 mil esse ano, junto com o Ministério da Educação. A capacitação de conselheiros municipais, que são aquelas pessoas que vão ajudar a multiplicar as informações e também a levar essa ajuda que o jovem precisa, mas com uma linguagem correta, com uma linguagem uniforme, vestindo uma mesma camisa, e de maneira que o jovem possa acreditar e daí para frente não entrar mais nesse rumo tão danoso para o seu futuro. Senhor comentar. Tem sido falado algumas vezes aí, não só no Brasil, mas no mundo, e eu digo para você o seguinte: não tem nenhum país, eu desconheço, que tenha legalizado as drogas. Alguns já tentaram alguma espécie de legalização parcial e não se deram bem. E é fácil de explicar isso, porque um país que legaliza as drogas significa, a partir daí, que a pessoa está consumindo um produto lícito, está consumindo um produto que não é proibido, né? Em ele consumindo um produto que não é proibido, obviamente não será proibido vender esse produto. Então o tráfico também estará legalizado. Então, em legalizando as drogas, obviamente estará legalizado também aquele que vende, porque ele está vendendo uma coisa que é legal usar. Então não terá mais tráfico. E aí, se o Brasil tomar uma decisão dessa, ele estará tomar uma decisão unilateral, ou seja, só o Brasil tomar essa decisão, o que vai acontecer? É que aqueles que são nossos vizinhos de outros países, que querem usar drogas e não podem porque lá é proibido, vão querer o Brasil para usar drogas porque aqui estaria legalizado. Os traficantes iriam procurar
trazer a droga dele, vender aqui no Brasil, porque aqui eles não tinham problema de repressão, né? Então seria uma desgraça em todos os sentidos. De maneira que a legalização de drogas no Brasil não é, o governo não pensa nisso. Esse é um assunto que com certeza não leva a nada de produtivo, apesar de terem algumas pessoas, algumas correntes que defendem essa posição, ela não está na cogitação do governo. Com essa nova lei de drogas, que prevê o tratamento do dependente e uma punição mais rigorosa dos traficantes, o senhor acredita que a situação que vivemos em relação ao tráfico poderá melhorar? Olha, essa nova lei ela traz uma série de inovações e com certeza vai melhorar. Por quê? Porque pela primeira vez uma lei a respeito de drogas, ela mostra à sociedade que ela, a sociedade, tem um papel a cumprir. Pela primeira vez isso acontece. Porque essa lei está instituindo um sistema chamado Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E esse sistema, ele abrange, a lei especifica bem quais são os objetivos desse sistema, quais são os princípios, ele quase que informa a respeito das atividades que devem ser conduzidas, atividades de prevenção, de tratamento, de atenção, de reinserção social, e que envolvendo inclusive os familiares. A lei está prevendo isso. Então, ao mesmo tempo em que a lei se dedica à parte da repressão, mostrando as penas aos traficantes, endurecendo essas penas, como você disse, endurecendo, sendo mais rigorosa, ao mesmo tempo ela está mostrando que do lado da oferta, a repressão precisa de rigor, e do lado da demanda é preciso que forças atuem no lado da demanda para diminuir o consumo. E quais são essas forças? Não são as forças policiais. As forças policiais agem na redução da oferta. Na redução da demanda age a sociedade, age o governo. Então, para fazer aquele trabalho de ajuda que eu falei, aquele trabalho de olhar nos olhos do jovem e mostrar, dizer, ajudá-lo, orientá-lo, né, sobre a questão do consumo de drogas. Então, isso só pode acontecer se a sociedade assumir o seu papel. E a lei está abrindo. Então, na medida em que falam que essa lei, na medida em que essa lei ela é mais rigorosa com o traficante, não quer dizer que ela é mais branda com o usuário. Não, ela é mais realística com o usuário. Ela dá uma chance para diminuir a demanda, recuperando o usuário, dependente de quem. Recuperando, quer dizer, tirando desse caminho. Isso é uma forma de reduzir a demanda, talvez a única forma. No Brasil, nós não queremos reduzir a demanda pela repressão à demanda. Isso aí, outros países fazem isso, tem lá os seus problemas, mas não é o caso do Brasil. No Brasil, a sociedade brasileira, que participou da construção da Política Nacional sobre Drogas e que participou da elaboração dessa lei, que agora foi aprovada pelo presidente, então a sociedade, ela demonstrou na política e nessa lei que ela deseja que a redução da demanda no Brasil seja feita não pelo caminho da repressão, mas pelo caminho do esclarecimento, de participação da sociedade, de ajuda, de consciência social. Poderia existir alguma relação com o consumo de drogas e a ocorrência de gravidez na adolescência? Olha, a gravidez na adolescência, ela pode ser, com certeza, uma consequência, né, do uso de drogas. Por quê? Porque na medida em que o uso de drogas interfere no sistema nervoso central da pessoa, quer dizer, a pessoa começa a perder as noções de equilíbrio e começa, inclusive, a perder os bloqueios que muitas vezes a protege de determinadas condutas que possam lhe ser prejudicial. Então, na medida em que o sistema nervoso alterado faz com que você perca esses bloqueios, perca essas suas defesas naturais que lhe orientem para os cuidados não só do presente, mas para o futuro das suas ações, a consequência, neste momento a pessoa pode ser levada a realizar sexo sem proteção e a não se preocupar com as consequências e aí advir a gravidez. Então, há possibilidade de gravidez na adolescência. Então, realmente pode haver um vínculo. Não vamos dizer que sempre seja a droga responsável,
Mas a droga, com certeza, traz esse grande risco também, que é uma das consequências danosas da utilização da droga pelos nossos jovens. Secretário, o senhor teria mais alguma coisa para acrescentar? Olha, em princípio eu queria agradecer a vocês, jovens, a oportunidade, né, de poder conversar com vocês e colaborar. Eu queria cumprimentar a direção do seu colégio, do Colégio Marista, que está dando um exemplo de participação, de mobilização. Nós precisamos disso. Nós temos certeza de que o lado da educação, que as nossas escolas trabalhando com essa atenção que o Colégio Marista, a sua direção do colégio está dando, é que nós estaremos, vocês estão somando conosco, estão fortalecendo o Sistema Nacional de Políticas Públicas Antidrogas, sobre drogas, que foi criado agora com essa lei. Então, muito obrigado à direção do seu colégio, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Nós queríamos agradecer pela entrevista também. Obrigado. Obrigado.